Custava R$ 500.000 cada dose, precisava de 6 por ano, né? Hoje já caiu para 1/3 esse valor, né? E assim, foi muita luta, até conseguimos incorporar no SUS. Não foi incorporado do jeito que a gente queria, mas assim, foi uma campanha linda, com artistas. Depois, para conseguir o remédio de Gianluca, foram muitas matérias, televisão, jornal, revistas, Priscila. Conseguimos o remédio. Hoje, o Gianluca foi o primeiro paciente a receber o medicamento pelo Ministério da Saúde. O juiz mandou prender o secretário da Saúde, porque o Ministério da Saúde não entregava o remédio. Aí o Gianluca recebeu a primeira dose no dia 9 de maio de 2018 e hoje já são quase 700 pacientes recebendo. Meu Deus, que bênção, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu fico assim imaginando, olha, chega e me arrepia. Imagine as crianças que nasciam com essa doença há tempos atrás, que muitas vezes não tinha nenhum diagnóstico certo, né? Ou até mesmo um tratamento. Imagina se hoje, né, com toda essa tecnologia, a informação que a gente tem e acesso é assim. Imagine antigamente, hein? Há uns 20, 30 anos atrás. E com certeza. Tanto é que o prognóstico da AME, principalmente dos portadores tipo 1, que é o mais grave, é que a criança, até por isso que os médicos diziam pra gente porque quando o Gianluca teve sua internação com 8 para 9 meses, porque ele nasceu normal, depois ele começou a ficar molinho, aí nós começamos a perceber que tinha alguma coisa de errado, né? Por volta dos 6 meses de idade, ele internou com 8, né? Os médicos diziam que não tinha o que fazer, que ele não ia passar dos 2 anos de idade, né? Na verdade, eles deram alguns prazos menores, né? A princípio ele não ia passar daquela semana, depois não ia passar daquele mês, depois no máximo 1 ano, quando passou de 1 ano não ia chegar a 2, né? Aí, só que assim, graças a Deus, eles não eram Deus para prever também o futuro, né? É bem o que você disse aqui, ó. Quando Deus está no comando, o impossível acontece. Gente, que frase, pensa. Quando Deus está no comando, o impossível acontece. Mas que frase mais poderosa essa, não? Essa frase foi baseada em tudo que a gente viveu lá atrás, né? No início de toda a dificuldade do diagnóstico, né? E os médicos chegando e dizendo coisas terríveis pra gente lá e a gente confiando em Deus e que aquilo ia ser diferente, né? E passada aquela fase de tristeza, nós fomos à luta, né? Tinha um remédio aí que estava em testes, que é o que o Gianluca faz o tratamento. Aí nós fizemos das tripas coração para provar esse remédio lá fora, no Brasil. Eu já fui para Brasília lutar por esse tratamento 21 vezes, né? O Gianluca já foi de carro no dia da assinatura da incorporação no SUS. Então é uma história muito linda. Só matérias, Priscila, já foram mais de 100, né? Olha aí. Os principais veículos levando informação sobre a doença, né? E tentando ajudar a conscientizar um pouquinho aí o que é a AME, fazer eventos também. Aquele que você participou, que foi muito legal, né? Tinha mais de 400 pessoas na Câmara, né? Na Câmara Municipal de São Paulo, foram 2. No ano seguinte, nós fomos convidados para fazer uma exposição no Senado Federal em Brasília, em 2019, né? O senador Romário nos convidou, né? Teria acontecido o ano passado e iria acontecer esse ano, mas devido à pandemia não vai acontecer, provavelmente deve voltar a acontecer no próximo ano em Brasília, né? Mas a luta é longa, mas é gratificante. E todo dia uma novidade, né, Renato? Todo dia uma novidade. Todo dia você falou do remédio, a gente batalhou muito no processo do Gianluca, até fizemos protestos, fizemos de tudo, né? Graças a Deus o processo dele foi todo favorável, embora toda dificuldade, o Ministério da Saúde não cumprisse, não entregava o medicamento. Esse processo virou modelo, virou matéria na TV Justiça, né? Quando uma decisão judicial influencia em outras decisões judiciais, eles fazem essa matéria, né? Então foi criada essa matéria em cima da história do Gian, né? E aí a gente conseguiu ganhar o processo, né?
Agora, de tanto tentarem recorrer, agora eles já não têm mais como correr e nós garantimos o tratamento contínuo para sempre, né? Graças a Deus. E a sua filha, é Giovana? E a Giovana, Tá com quantos anos a Giovana? A Giovana, dia 11 de maio, ela vai fazer 12. Ah, que linda. 12 anos. E não tá indo pra escola, né? Com toda essa pandemia, ou tá indo? Não, ela não está indo, ô Priscila. O ano passado ela praticamente ficou o ano todo, né? Teve uma aula em casa, né? Esse ano ela começou o ano em casa também. Aí voltou por alguns dias, né? Aí logo em seguida já parou novamente, né? E nós tivemos notícia que, inclusive na classe dela, teve aluno que teve Covid, né? Então, assim, tinha que ter parado mesmo. Agora até voltou, tem alguns alunos que estão indo presencial, mas para a segurança dela, principalmente do Jean e dela também, a gente não vai deixar ela ir por enquanto, né? É melhor evitar, né? É melhor evitar, até todo mundo estar vacinado. Agora, gente, olha que coisa, né? Que história de vida. Pessoa é comerciante, tem que fechar as portas. Aí tem filho especial, né? Tem todo um diferencial que a gente sabe que necessita. Aí, por sua vez, estamos atravessando uma pandemia, né? A pessoa já estava lutando por uma questão e aí tem que lutar ainda por uma outra, que é a sobrevivência. Com certeza. É todo dia realmente um flash, hein? Todo dia, todo dia. Em meio a isso, ainda o remédio do Jean, chegaram mais 2 remédios que nós batalhamos para aprovar ali no Brasil também. Os preços são surreais, né? A gente briga para baixar esses valores, porque não adianta você dar uma esperança aprovando um remédio e tirar com a outra mão por causa do valor, né? Então, o que o Gianluca faz tratamento, nós já conseguimos abaixar para 1/3, né? E eu fico imaginando, com toda essa pandemia aí, ainda bem que graças a Deus conseguiu, hein? Porque era muito fácil agora de ter aquela desculpa básica de que não seria possível. Não, sim, com certeza. Mas o que acontece? Se eles não entregarem, chega um período, por exemplo, se tiver um certo atraso, tem que começar todo o tratamento de novo, né? Meu Deus. Então, quer dizer, se eles prejudicar o tratamento agora, o primeiro ano de tratamento são 6 doses. Eles já gastaram essas 6 doses. Agora a manutenção são 3 doses por ano, uma a cada 4 meses. Então, Durante se o tratamento quanto tempo? Não, pro resto da vida. Pro resto né? da vida. 3 por ano. 3 por ano. Já tomou as 6 lá atrás, né? Agora ele está na fase de 3 por ano, né? Se eles, por exemplo, não entregam e atrasam o tratamento, tem que voltar a 6. Meu Deus. E como é que tem sido a... Como é que eu posso dizer? Ele tomou e vocês sentiram a diferença, o progresso? Ele realmente era tudo que por acaso tinham falado para vocês, que realmente seria benéfico? Ou também tem uma reação diferente em cada criança? Então, cada criança tem uma reação diferente, né? Depende muito também do acompanhamento que essa criança tem no dia a dia, né? No Jean, o que a gente vê? Está dentro daquilo que a gente acompanhava nas crianças lá fora. Quando surgiu o medicamento, foram as crianças que participaram nos testes, né? Só que eles entraram mais novinhos, né? Então, assim, mas está dentro, assim, do esperado. O que a gente percebe nele? Hoje ele já tem bastante mobilidade nas pernas. Antigamente a gente não podia fazer exercício neles e deixar ele em pé, porque ele chorava, sentia muitas dores, então não podia fazer. Ele não conseguia ficar fora da ventilação mecânica. Ele mal conseguia brincar com alguma coisa na mãozinha, né? Agora, com o tratamento, com o passar do tempo, o que ele começou a fazer? A gente põe ele com as órteses, devidamente calçado, anda até pela casa com ele não quer parar, ele faz exercício na bola de pilates, que antes não podia fazer, não reclama, algumas atividades ele pede para fazer mais. Hoje ele já tem ficado algumas horas fora da ventilação mecânica, que para uma criança com AMI tipo 1 é impossível, com 9 anos de idade praticamente. Hoje ele brinca no computador sozinho, com as mãozinhas, ele brinca no mouse do computador, ele vai no YouTube, ele muda de desenho, ele vai em sites, vê joguinhos, ele faz tudo sozinho, né? Que até um certo tempo atrás era praticamente impossível, né? E ele consegue falar alguma coisa? Então, o que acontece? Ele, por causa da traqueostomia, ele não, acaba atrapalhando, né? Mas depende da posição que ele estiver. Se o pescoço estiver levantado, ele começa a falar que nem um tagarela, né? Olha. Só que assim, ele fala enrolado, do jeito dele, a gente entende ele, porque a gente está acostumado, né? Então agora nós estamos trabalhando com chama válvula da fala para ir aperfeiçoando essa saída de som, né?
por exemplo, na minha casa é sobrado, ele dorme lá em cima, né, junto com a gente. Mas quando a gente desce, hoje ele grita lá em cima, quando ele acorda, a gente escuta lá embaixo. Ó, Aí, é lógico, a gente vai olhar ele toda hora, mas assim, ele chama a gente. Então, é algo que antes era impossível, né? Ele tem uma estabilidade muito boa, a gente até tem vídeos nas redes sociais dele. Ele ficando 4, 5 horas dentro da piscina, a gente põe ele na piscina, a gente foi viajar em janeiro, com todo cuidado, né? Mas a gente pôs ele na piscina e ele chegou a ficar 5, 6 horas fora do respirador, né? Ali sem... Eu ficaria apavorado de ficar com alguém me segurando dentro da piscina se eu não soubesse nadar, né? nossa. E ele com toda a confiança, então foi um grande teste para ele também. Então assim, a gente vê que o tratamento está fluindo, né? Bem, graças a Deus, dentro do esperado, né? Que é importante. E se não tivesse? Se não tivesse, hoje ele só mexeria os olhos. Meu Deus. Só os olhos. Quando ele quer, ele levanta o braço. Ó. Principalmente quando na frente do médico dele, às vezes ele quer fazer uma graça, ele levanta. Ah. Mas, assim, a flexibilidade dele nas pernas também. Antes você levantava as pernas dele, as pernas caíam para o lado. Hoje ele segura, ele balança. Então, aos pouquinhos, a gente percebe que toda a parte do corpo dele está ganhando um pouco de força. O Jean tomava antibiótico praticamente a cada 6 meses, por causa de sinusite, era uma coisinha aqui, era uma coisinha ali. Hoje já faz 3 anos já faz mais de 3 anos que ele não toma um antibiótico, né? E assim, a gente tem dor de cabeça, a gente tem gripe, a gente tem tosse, a gente tem uma série de coisas, né? E graças a Deus a gente fala que ele tá... Parece que primeiro ele é muito abençoado por Deus, né? Com certeza. Mas ele é uma fortaleza também, porque ele não se queixa de dor, assim, o remédio tem sido uma bênção na vida dele. Olha aí, que maravilha a gente saber disso, não é? Uma inspiração, sem dúvida, para outras crianças que têm esse mesmo problema ou outros, não é? Porque a gente sabe que a dificuldade é cada um, né, sabe o que passa, né? Quem tem uma criança especial em casa ou de repente até um pai também, uma mãe, uma pessoa idosa que requer cuidados especiais, a gente tem que redobrar e muitas vezes precisa também de remédios caríssimos e a gente sabe a burocracia que é quando precisa para poder pegar em algum lugar. Tem que ir lá fazer um cadastro, aí tem que provar por A mais B, aí você agenda e às vezes o médico não vai no dia, aí você tem que remarcar e você já deslocou, não é? São tantos os contratempos que a gente vence para poder conseguir alguma coisa, que sem dúvida, se não tiver muita fé em Deus e determinação e persistência, fica muito mais difícil. Parece que é até um teste, né? Um teste de paciência. Mas quando a gente precisa, a gente é obrigado muitas vezes a se submeter a essa burocracia toda, infelizmente. Mas o que não pode é desistir, porque você veja que a voz do Renato serviu de porta-voz para outras crianças, não é? Então, se você tem algum problema e você não diz nada porque é difícil, então vai se tornar difícil também daqui a 10 anos, 20 anos.